A paz do Senhor. E aí, galera, vocês estão bem? Começando mais um Pod Bless. Hoje a gente ainda aqui com esse jovem guerreiro, almofadinhas. Vocês entenderão essa história da almofadinha. Se vocês assistiram o episódio passado, vocês sabem o que a gente tá falando. Só vocês que assistiram. Você tá bem? Graças a Deus, Pai do Senhor Bruno, Pai do Senhor pessoal. Estamos aqui em mais um Pod Bless e hoje promete. Não, hoje tá especial demais da conta. E em especial, aquela que não pode faltar. Cíntia, você tá bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Hoje a gente tem um convidado que eu estava super ansiosa para chegar. Pode falar aí, meninos. Não, meu líder falou tão bem dele que se eu tomar a apresentação, eu posso, né? Presente nosso convidado. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da IADL TV, mais especificamente no Pod Bless, o pastor Otoniel Gomes. Pastor Otoniel Gomes é pregador, pastor da Assembleia de Deus em Capivari, Adebras em Capivari, e hoje está nos dando a honra de participar conosco. Pastor Otoniel, seja muito bem-vindo. Para nós é uma imensa satisfação poder receber o senhor aqui. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É uma alegria estar aqui no Pod Bless, nessa igreja tão amável, meninos e meninas aqui da juventude de Ariquemes, de Assembleia de Deus. Prazer revê-los e reencontrá-los saudáveis, pujantes, crescentes, doravantes, né? E pastor André, família e ministério. Que alegria estar aqui com vocês, desta feita no Pod Bless. Pastor, a gente costuma, com os nossos convidados, iniciar com a primeira pergunta em especial, que é como Jesus chegou na vida do Senhor? Como o Senhor conheceu a Cristo? Muito bem. Eu sou originário de um lar cristão, né? Meus avós paternos e maternos, pai e mãe, casaram na igreja, então tiveram uma juventude na igreja e eu nasci então em um lar já cristão, né? Convertido. O famoso berço evangélico, né, pastor? Famoso berço evangélico. Esse não tem na Casa da Bahia, viu? E o pessoal diz, eu nasci na igreja. A igreja não é maternidade. Pois é. Então, eu costumo dizer sempre que dias atrás eu fui pregar num evento e tinham outros pregadores e o apresentador disse que eles eram ex-tal, ex-não sei o quê. Meu Deus. E aí chegou em mim, o pastor falou, e aí, pastor, o senhor nasceu no berço cristão, né? Eu falei, sim, então o senhor não é ex nada? Eu falei, sou sim, sou ex solteiro. então eu não tenho esse testemunho, né, dramático e perigoso, e eu matei, eu chocante e tal. Não, eu nasci na igreja, escola dominical, dormi nos bancos, corri na igreja, dei trabalho para diácono. Denunciei diácono em algumas CPIs. E é isso aí. A história de todo bom crente. É isso aí. Desse jeito. Antes do papo engrenar, da gente começar a falar e não parar mais, agradecer aqueles que não deixam esse programa na mão. Eles ajudam são os nossos colaboradores. Fala do Oseias Campos Projetos, que é quem fez isso aqui, detalhe por detalhe. Ele é o cara sensacional. Você precisa fazer seu projeto da igreja também, é o novo templo aqui da igreja, foi ele que fez. Então, quem é Campos, ele é o cara. Você que precisa de algum projeto, chama o Oseias. E também SV Autopeças, que é do nosso amigo Sidney Chicone. Ele deu ruim no seu carro, você pode levar lá para ele, que ele consegue em 1 minuto e meio, né? Você falou 30 segundos. 30 segundos. Em 30 segundos, qualquer problema no seu carro. Brincadeira, assim, não vai matar nós. Mas, enfim, continuando. Pastor, aqui a curiosidade da maioria dos jovens aqui da igreja, que tem essa vocação para a palavra, é sempre a curiosidade de, tipo, da pessoa que conheceu a Cristo, que viveu dando problema para os diáconos e tudo mais, para as tias da criança, que seguiu a sua adolescência, até se tornar um pastor itinerante ou até um pastor da própria igreja. Para o senhor, como é que foi essa trajetória? Tá, olha só. Eu com uns 14 anos, meu pastor, na época, chegou e disse assim para mim, é legal você já vir de paletó, gravata e tal, E aí eu era músico, né, da igreja, com uns 12 anos eu já estava tocando na igreja e tal. Baterista, pastor?
Não, eu era convertido. Só pra... Era cristão. Essa informação é muito importante. Eu tocava guitarra, violão e contrabaixo. E aí me separaram para auxiliar, não sei como é que você chama aqui, cooperador, né? Cooperador. Aí eu fui para a porta lateral, depois para a porta central e eu era coordenador de juventude, auxiliava a liderança. E daí o professor da EBD, na época, começou a dar um tópico para cada jovem aos domingos. Então foi aí que eu fui iniciando a ministração pública, né? E aí convidei um pregador para um culto, o pregador não foi. O pastor disse, quem convidou? Eu falei, eu. Então o problema é seu. Então você prega. Eu falei, mas eu não sei pregar, eu tenho só os tópicos da EBD. Ele falou, faz do tópico uma mensagem, né? E aí eu trouxe o tópico. Eu falei, esse negócio é legal. Aí eu comecei a ministrar em cultos, né? Nos lares e tal. E o processo foi desenvolvendo e depois eu já comecei a ministrar nos cultos na igreja, no culto de jovem. O pastor me deu alguns domingos e isso foi desenvolvendo. E em 2006 que eu comecei a pregar fora da igreja. Em 2007, janeiro de 2007, eu fui mesmo integral para o ministério. E em 2008, janeiro de 2008, comecei a pastorear. Fevereiro de 2008, comecei a pastorear. Então, de lá para cá, eu estou no altar, vivo do altar. Nesse período da sua infância, pastor, na sua adolescência, esse sempre foi o seu projeto ou tinha outra coisa em mente? Não, eu queria ser militar, né? Dois. Eu queria ser militar. E aí eu fui para o TG da minha cidade. E falei, não, eu vou ser sargento, depois eu vou seguir a carreira militar. Isso em 2003. Só que aí eu me acidentei, né? Perdi a ponta do dedo. Aí eu frustrei, desanimei com isso. Também Deus vinha falando já. Foi um processo muito, muito interessante sobre essa minha chamada específica para o ministério. Eu conheço pastores que são militares, mas para mim era só o altar mesmo. Então, bacana. Pastor, vai falar assim, Gil? Eu queria só saber como que foi essa parte assim, de conciliar a igreja que ele pastoreia com o ministério, de ser pregador itinerante. Muito bem. 2008, não sei se vocês tinham nascido já, 2008. Eu já Tinha, Bruno? Já tinha meus 50. Fazendo raiva do maternal. Em janeiro de 2008, eu fui pregar na sede de Santa Bárbara do Oeste. Aí o presidente de lá falou assim para mim, tem Madureira em Capivari? Eu falei, a Madureira que está lá, está fechado, o pessoal. O pastor que tinha foi embora, e tem uns 5, 6 pessoas que estão lá, desanimadas e tal. Ele falou, começa um culto lá de segunda-feira, segunda de primeira, que é o culto tradicional da nossa Debrai, São Paulo. Falei, pastor, mas eu viajo, tenho uma agenda e tal. Ele falou, não, só faz de segunda. Aí eu comecei a fazer segunda de primeira. Começou a vir um pessoal e tal. A igreja inchou. Por quê? Porque era um pessoal que ia de segunda. Né? E de domingo tinha os obreiros, 1 ou 2 que ficavam lá. Então, no início, foi muito difícil para conciliar viagens e tal. Aí eu fui formando obreiros e tal, mas mesmo assim, até 2016 e 2017, eu só estava na igreja de segunda e quarta. De final de semana. Exatamente. Foi um tempo, assim, de muito investimento, tanto para viagem quanto para a igreja local. E aí, quando eu consegui formar um corpo de obreiros legal, eles ficavam nesse período na igreja. E 2019 para cá que eu defini, de domingo e de quinta, eu não viajo mais mesmo para eu estar na igreja local. Para a rotina pastoral é bem complexo, né, pastor? Tá só apenas 2 dias. Eu atendo ainda muito durante o dia. Por exemplo, nós temos lá um culto chamado Manhã com Deus, que é de terça-feira, 9 horas da manhã, das 9 às 10. E aí, geralmente, eu atendo ou antes
ou antes e depois desse culto. Então, assim, o expediente durante o dia na igreja é mais intenso por causa dessas minhas ausências. Sexta e sábado, por exemplo, eu não estou na igreja. Nenhuma sexta e sábado eu estou lá. Não sei até quando, né? Eu vou ficar integral mesmo na igreja. Mas eu ainda consigo conciliar as duas tarefas aí. Voltando só um pouquinho, pastor. O senhor mencionou que o senhor pegou a igreja que estava fechada. Sim, fechada. Era um salãozinho de 7x10, com aluguéis atrasados e tal. E tinha ali dois casais firmes com Jesus, mas a igreja estava fechada. Então iniciou eu, recém-casados, cara. Eu tinha um ano e um mês de casado. Nossa. E aí falei, minha esposa, e aí? Vamos enfrentar. Situação muito difícil, mas Deus foi tendo graça, misericórdia, bondade, tudo misturado ali, que deu certo. Eu imagino a dificuldade, pastor. Assim, meu pai também dirigiu igreja e meu pai só pegava essas igrejas pequenas, que tinham acabado de ser abertas. Sim. Não tinha ninguém. Aí meu pai pregava, cantava, tocava, tirava oferta, era o tesoureiro, era o secretário, fazia tudo na igreja. Imagino que até formar o corpo de obreiros, o senhor teve que se virar em 200 ali. Não, e aí, às vezes eu ia final de semana, pregava para 200, 300 crentes. Chegava lá na igreja, era 15, 16, 20, né? Ou menos até. Então, e você tinha que estar no mesmo lugar, no mesmo gás, na mesma intensidade, constância, intensidade e tudo mais. Então, foi um período desafiador. Agora, a Debrás Capivari tem um corpo ministerial fenomenal, os meninos lá é bom demais e Deus tem nos abençoado. Maravilha. Eu vou puxar um assunto aqui. Esse copinho aí, velho. Esse copinho aqui é do nosso evento do ano passado. O senhor não vê. 2022. Não me trouxeram, né? Cujo... Há controvérsias. Opa. Há controvérsias. Tino? Fala, sentiu. Sentiu. Mas, ano retrasado, contamos com a presença do senhor. E teve um vídeo, não sei se vai conseguir mostrar, não, qualquer coisa a gente coloca no nosso Instagram, vocês acompanham lá, mas teve um vídeo que estourou demais, que era referente ao local de arrumar namorados ou namoradas. É hoje? Não, hoje foi fantástico. Esse vídeo aí. Não. E quem é que gritou? Vocês sabem quem é? Vou contar o testemunho dele. Vocês sabem? Eu não sei. É o seguinte, esse rapaz, pastor, eu vou lhe adiantar. Ele é um rapaz de Porto Velho. Eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que é Maicon. Micael. O cara do 9 lá? Não, ele é de outro setor. É da Zona Leste. aquele- Micael. E aí, ele conheceu a namorada dele depois daquele hoje. Aqui no Incendiados, uma moça de Cujubim, que era uma cidade que estava participando do Incendiados, uma moça. E no Aviva do ano passado, ele pediu a moça em noivado em cima do púlpito do Aviva. Lembram dele? Agora eu lembro. Então, Cima do Aviva. então aquele é hoje dele rendeu. Foi profético. Tá vendo, ó, varão? Solteiro, encalhado. Tá faltando você ser profeta, meu irmão. Profeta pequena, quem profetiza recebe, quem profetiza fica aí, ó. Nesse caso, Ariquemes só sediou o palco, né? Você lembra do contexto, pastor, daquela fala? Eu lembro do contexto. Me mandaram esse videozinho, eles têm uns 25, 30 segundos, né? É, bem curto. Os meninos da igreja mandou. Aí, pastor, esse vídeo aqui. Viralizou. Aí eu vi. Eu falei, esse vídeo aí foi em Rondônia, cara. Mas eu não lembro do Pastor, que eu tava falando. o senhor estava falando no vídeo sobre encontrar namorada na igreja, porque o que era um jovem lugar, né? cristão, ele não vai para os outros lugares, para balada, para barzinho. E aí o senhor estava falando sobre isso, né? Que o lugar de encontrar é na igreja mesmo. E aí, porque muita gente demoniza isso, né? Mas então, aproveitando desse vídeo, desse demoniza foi- contexto... Que é isso? Quem que A demoniza? voz da inconsciência tá demais hoje, viu? Uai, mas Demoniza. não é verdade? Não, ok. Muita gente acha um absurdo você... Desespiritualiza. Tudo bem. Tá, então assim, fala sobre esse contexto pra gente, sobre o jovem cristão, se relacionar com o jovem cristão, a importância. Fala sobre isso. Inclusive, pra pastor, me permita, ela tá legislando em causa própria. gente. Não tô. Não tá, né, mano? Bom, olha só. A grande incógnita de um jovem é quem serei, o que vou fazer, para onde vou, tudo mais. E com quem eu vou passar a minha vida.
eu digo que a maior tônica é para onde vou depois da morte, mas vamos deixar essa terceira via para depois, né? Mas quem serei? Aquela indecisão, vou fazer o quê? Vou estudar o quê e tal. E essa questão, com quem eu vou passar a minha vida, que é um processo que precisa ser extremamente seletivo, né? Eu disse para uma menina da igreja dias atrás, quando ela disse, pastor, eu quero encontrar um homem de Deus. Onde é que eu encontro? Eu falei, homem de Deus você encontra perto de Deus. Aí, ó. Então, Fica a dica. eu quero um homem de Deus. Isso é Então, corte, hein? vem, se aproxima e chega próximo de Deus, né? E aí foi dentro dessa ideia de casamento, de namoro e tal, que eu fiquei assim abismado com um fato que aconteceu. Eu estava me preparando para pregar e o dirigente do culto, o líder, não sei quem foi no momento, disse assim, bem bravo mesmo, sabe, nervoso, vocês estão pensando que aqui é lugar de arrumar namorado, que é lugar de dar glória a Deus, que é lugar de dar aleluia. E eu percebi nitidamente que um jovem ficou assim, jururu. Aí do púlpito, eu olhando, eu pensei assim, peraí, esses caras não vão pro carnaval, não vai pra balada, não vai pro barzinho, não vai. Aí foi onde, no meio da mensagem, eu encaixei isso, não sei se ele gostou. O líder que lute, E aí ficou, e aí aqui em Rondônia, eu acho que eu soltei isso nesse contexto também que a menina disse ali, mas que de fato seja profético para ela e para todos, né? Como foi assim como é que chama o cara? Micael, que gritou hoje. E meninas e meninos, se vocês querem um homem e uma mulher de Deus, o endereço é se aproximar de Deus. Aproveitando, pastor, como o senhor conheceu a irmã Fernanda, sua esposa, né? Fernanda? Isso. Esposa. Cara, você acredita que eu já nasci, meus pais moravam na mesma rua de casa, né? Da casa dos meus pais. Inclusive, hoje eu moro no mesmo bairro, mas numa outra quadra. E os pais da minha esposa se mudaram para essa mesma rua, ela era recém-nascida. Ou seja, nós crescemos na mesma rua, 5 casas acima. Olha. Né? Só que ela congregava num bairro e eu congregava na sede. Né? Ela trabalhava na diretoria congregacional. Eu trabalhava na diretoria da regional. E aí, eu sempre vendo o comportamento, a postura dela como menina, como uma mulher e como uma serva de Deus. Eu disse assim, rapaz, essa garota é interessante. E aí foi tão engraçado que eu soube, né? Eu soube do interesse, da manifestação dela, muito secreta por mim, através da minha irmã e tal. E aí eu nem conversei com ela, eu só passei na casa dela e falei assim, preciso falar com o teu pai. Deus é mais. E olha só, hoje eu prego, isso foi em 2005, né? Eu já pregava na região, mas trabalhava. Então, falei, hoje eu prego e depois do culto eu passo aqui. Olha que loucura, cara. Passar na casa do cara 10h30, 11 horas. E eles estavam me esperando, cara. Cheguei, sentei na sala. Senhor, quero falar com o senhor. Ele, pois não. Falei, eu queria permissão para eu compartilhar um sentimento com a sua filha. E ela não sabia, cara. Não sei se ela vai aceitar ou não, mas eu vim aqui já falar com o senhor. Eu não falei nada com ela, não. Aí ele falou, depende dela, não sei se ela... Que isso, sem vasos. E tal. Aí ela olhou assim. E ela não disse declaradamente nem sim, nem que não. Entendeu? Ela só me deu uma abertura ali e tal. E eu comecei a investir, cara. Isso foi de 16 de setembro de 2005. Né? E em dezembro de 2005, eu fiz o noivado, cara. Que da hora. E em dezembro de 2006, eu me casei. Tá vendo? Homens querem casar. É isso que eu falo. É isso. O pastor Manassés, que ele veio aqui, ele falou exatamente isso. Meninos querem namorar, homens querem casar. Eu achei isso interessante. Porque realmente, pastor, a gente lida com jovens aqui e outros lugares, o senhor também, bem mais do que nós. E nós vemos uma falta de coragem, de ousadia muito grande da nossa juventude em relação ao casamento. É claro que existem muitos fatores que são lógicos, que precisam, fatores preparatórios para o casamento,
Mas a gente percebe a nossa juventude, ou por falta de interesse ou por falta de coragem, demorando demais para atingir o casamento, que eu sou casado, apenas nós aqui somos casados, os outros são solteiros, que é uma fase incrível, excelente, grande, tem seus desafios com certeza, Mas de crescimento. mas é a questão da responsabilidade. Né? A garotada de hoje não quer assumir, porque, meu irmão, casar é uma responsabilidade. E mulher bonita custa caro. E tudo que você investe nela não chega aos pés do valor que ela tem. Mas é caro. Né? Tá vendo, meu amor? E é tão interessante esse contexto da escolha que vocês vinham trabalhando aí, que Jesus, em João capítulo 2, a Bíblia diz que ele chega na festa em Caná. Por que Jesus chega na festa? Para ensinar para nós, os noivos escolheram quem quiseram. Eu só vim para festejar. Isso aí, ó. Ou seja, a escolha é nossa, é sua, né? Eu já escolhi. Qual diz o outro? Esse não tem no Google. Seletivo. Seja seletivo, né? Tem um parâmetro, né? Conversando com a diretora desse programa, ela pegou e falou, né, que o Instagram do senhor é metade pregação e outra metade destinado à escolhida. As publicações Pastor é todas. super romântico. Você precisa ver o status do WhatsApp. Não. Aí, partindo do que o pastor Rubens Franco falou aqui, ele deixou aqui a cantada dele, sim, para outros pegarem como exemplo. Teve uma cantada, olha. Rapaz, eu digo para ela que a minha presença já é um poema. E ela fica... A autoestima tá em dia. E aí eu sempre brinco com ela que eu já era felizaço. Já era feliz, já era bem, já era resolvido. Eu só trouxe ela para compartilhar da minha felicidade. Porque esse negócio de falar assim, preciso casar para ser feliz. Você vai, abre aspas, você vai desgraçar a vida da outra pessoa. Você vai deixar sem graça. Porque um sujeito sem graça e destruído, ele vai destruir o outro. Então, eu a convidei para vir do meu lado, né? Para a gente compartilhar o sentimento, compartilhar a vida e tal. Então, é dentro dessa ideia. Agora, esses dias alguém me disse assim, pastor, o senhor gosta muito de doce. Rapaz, eu sou viciado em chocolate, cara, meio amargo. Então, da Cacau Show, hashtag fica a dica para uma cestazinha. E aí, agora eu estou me regrando, minha esposa me ajuda muito nessa administração do doce. Aí eu estava num lugar, me veio uma cantada, eu olhei para ela e falei assim, eu gosto muito de doce, mas eu gosto mesmo é doce. Essa é mineira, cantada mineira. Vou usar essa depois. Pastor, aproveitando, como é que é a sua rotina, já que a gente está entrou nesses dois assuntos? Rotina ministerial, rotina familiar. A gente sabe que não é fácil o seu conciliar o seu pastorado, o seu ministério itinerante, a sua vida de estudos, é outra coisa também, e a sua vida familiar. E o senhor tem filhos, né? Olha só, é o ministério pastoral, né? E aí eu tenho duas preciosidades, que é o Otiniel, 7 anos, e a Carol, que tem 13, filhos maravilhosos que Deus me deu. É uma esposa encantadora que me ajuda, me auxilia, facilita, patrocina, encaminha, flexibiliza, assim. Todos os âmbitos, em todas as áreas. Vamos fazer um corte e mandar para ela. E aí, então assim, e aí tem a questão do estudo para a administração, do estudo para o Instituto Teológico que eu leciono lá, que é o IBAD, e tem também uma pós que eu estou fazendo agora em terapia familiar. Então, Cansei. é tudo muito intenso e precisa ser administrado. Por exemplo, o que eu faço? Vou dizer para vocês o que eu faço. Tem um evento de perfil. O evento é um seminário, uma conferência. É temática? Então, eu tiro dias da semana para eu trabalhar em cima daquele processo, daquele evento, daquela situação. E agora, no final do mês, eu vou falar sobre uma escola bíblica em Minas Gerais, sobre juventude
e o avivamento, uma juventude pentecostal. Então, eu vou falar sobre 2 temas e aí, durante essa semana, eu tenho programado o período que eu vou me dedicar a isso. Depois, tem um período que eu me dedico para a noite daquele dia. Então, se você não fizer essa gestão, essa administração de horários e tal, para a aplicação das mensagens ou das conferências, e aí tem também um momento que eu vou para o futebol com meu garoto, o Tiniel, gosta muito de futebol e a gente brinca lá, eu brinco em casa, brinco no campinho, brinco com ele. Carol já é mais mocinha, já é uma atenção diferenciada, uma atenção mais específica e tal. Então, Deus tem me dado essa força para eu não deixar quem por quê. Porque não existe sucesso que justifique um fracasso familiar, né? Então, tem que crescer tudo ali no equilíbrio, na igualdade, no investimento total disso aí. E quando sobra um tempinho ainda, fiquei sabendo aqui dos meus diretores aqui que o senhor dá uma corridinha, tem umas Mas postagens lá. Eu gosto de correr, cara. Legal? Gosto de correr. Bom. Eu só não corri hoje porque não sei se tem parque aqui. Ali na frente onde o senhor tá tem um bem grandão, uma pista. Olha aí. Esqueci de Cara. falar pro E aí senhor. tava chuviscando também. Eu falei, Isso é não. verdade. Mas assim, eu gosto de correr demais. Pace. Pace. Tem dia. Eu faço 5K em 24 minutos. É. Tal. Esse Toma dia eu essa. fiz 21 km em 2 horas e 14. Pastor, eu moro perto da igreja aqui, sou igualzinho. Eu faço 900 metros em 10 minutos. Muito bom. É atrasado ainda, viu? Com pausa. Pastor, Silvano, com essa parte, o pastor André vai ver. Chega atrasado. Né? Mas é muito bom, meu, fazer exercício, corrida, praticar algum esporte. Aí por causa da chuva você não foi, passou docinha a Fernanda. Quem é o açúcar? A voz da inconsciência hoje, ó, cara. Não, Como diz um amigo, que fúria do inimigo. Desse jeito. Vou mudar um pouquinho de assunto. Referente lá na igreja do senhor, lá em Capivari. Capivari. Eu queria falar com o senhor em referente a... Se eu não me engano, a Bianca, que é minha irmã, que é diretora desse programa também, teve uma... Aqui, ó. Isso aqui. Ela teve uma causa social que fez os alimentos, né? Uma busca de alimentos. Foi assim que ela conheceu meu cunhado, e casaram e tudo mais. Mas, isso é só um adendo. Mas eu também fiquei sabendo que muito ativo lá na Igreja do Senhor essa questão de ação social, está em dia e tudo mais. Teve um evento lá em fevereiro que, se eu não me engano, em fevereiro de 2022, que inundou, chegou parte do... Como é que foi nessa época lá? Como é que aconteceu isso aí? Qual foi a participação da Igreja do Senhor nesse acontecimento? Bom, Capivari, nós temos um problema crônico lá, que é o transbordo do rio Capivari, uma região onde existem vários bairros e comércios que sofrem com isso anualmente. E aí, o ano passado, eu estava na escola dominical e chovendo, e aí um obreiro chegou e falou, pastor, o rio está subindo. Nós temos uma família da nossa igreja e já estão tirando as coisas. E eu disse, não, vamos lá. Rapaz, e quando eu cheguei, assim, era a dimensão, era bem mais do que eu imaginava e tal. Aí eu fui para a água, da enchente, era por das 11h30 da manhã, o rio subindo, e nós fomos e resgatamos pessoas, tiramos muitas coisas de lá e tal. E água pela cintura, o Thiago chegava aqui. Eu vi o vídeo. Foi muito tenso. E aí, a nossa igreja abriu as portas, tanto do templo quanto de um anexo que nós temos, que é chamado de Brás Filhos, para que as pessoas pudessem trazer doações e as famílias necessitadas irem buscar. Então, as irmãs, né, que é a CIB, que é o trabalho de senhoras liderado pela minha esposa, elas se prontificaram a separar as roupas, fora os alimentos, que foi muita coisa lá. E o pessoal ia buscar na igreja, né, tanto alimento quanto... Porque, assim, chegou famílias lá, pai, mãe, crianças, que o cara chegou e falou assim, pastor, perdemos tudo. Falei, mas assim, não, tudo, não tem nada. Não, desde roupa, móveis,
tudo. Ou seja, a casa subiu a água e a água de enchente, você sabe como é que é, né? Você perde tudo mesmo, cara. E aí, a igreja fez uma boa assistência. Esse ano aqui, o rio transbordou ainda mais, só que a prefeitura se antecipou e o pessoal saiu, Entendi. foram para os abrigos. Então, assim, as famílias que ficaram, insistiram em ficar, perderam. A igreja assistiu e está assistindo. Ontem a igreja assistiu também com uma alimentação. Então, a nossa cidade é uma cidade pequenininha, tem 45 mil habitantes, mas a gente passa por esse sofrimento. Ontem o prefeito fez até uma postagem que estão trabalhando para que o ano que vem isso não aconteça. Mas assim, choveu em Campinas, chega para a gente. Isso é algo muito, muito interessante, né, professor? Esse lado social da igreja. E a sociedade espera muito isso da igreja. Por ela ver na igreja, não é a questão da possibilidade financeira, mas por entender os nossos valores precisam refletir e ser efetivados nesse tipo de ações, né, nesse tipo de atitudes. E como é bom ver o senhor, a sua igreja envolvida lá com esse tipo de ação, isso valoriza com certeza a igreja, o seu pastorado, suas ovelhas, isso Glória a Deus com por certeza deve isso. ser maravilhoso. Só por questão de curiosidade mesmo, lá, o senhor pegou e falou que era cerca de 45 mil habitantes, mais ou menos. Lá, das pessoas que foram atingidas, o senhor sabe mais ou menos quanto que foi, quantas famílias? Assim? Foram mais de 300 famílias. Dando amparo para cada... Nossa, imagina começar muita gente. Não, zero. cara, foi um negócio assim assustador ano passado. Assustador. Esse ano o rio subiu mais, só que as famílias saíram. Pastor, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. Não, brincadeira. Esquece. Pastor, vamos agora entrar um pouquinho nos seus gostos pessoais. Qual que é o seu estilo de música preferido? O senhor tem um estilo de música preferido? O chip, não. Vai soltar um rock. O que o senhor gosta, pastor? Área musical, assim? Rapaz, eu gosto de sertanejo. É mesmo, pastor? Nossa. Alô, André Felipe? André Felipe. Ó, você tem uma ideia, eu cresci ouvindo Dune Voz. Vocês não conhecem? É. Curió e Canarinho. Opa, esse eu já não conheço. Só mesmo. ouviu o nome? Curió e Canarinho? Curió, não, Canarinhos de Cristo. desculpa. Antigamente tinha isso, Canarinhos de Cristo. Canarinho é por Antigamente. causa Então do vivo ainda, cantor, desculpa. É que eu... Acho que não. Desculpa. E hoje Daniel e Samuel, né? Eles estão em alta ainda, mas é das antigas. Mineiro e Mineirinho. Papai tocava sanfona, eu no violão, a gente cantava Jornada Gloriosa, Via Dolorosa, o negócio. Senhor, me perdoa por achar que o pastor gostava de rock. Otoniel, você sabe por que eu sou Otoniel, né? Por causa da dupla Otoniel e Oziel. Aí, ó. Meu irmão é Oziel. O seu pai, será que ele queria fazer uma dupla? Tentou? O primogênito é Oséias. Aí faleceu, né? Que era uma homenagem até a Oséias de Paulo. Depois veio Oziel. Aí eu, Otoniel. Só que meu irmão Oziel canta ruim demais. Jesus tem misericórdia. Aí nasceu o Josiel, que hoje é pastor em Santa Bárbara do Oeste, que nós cantamos muito juntos. Já cantava mais um pouquinho. Cantamos muito em dupla. E então, assim, eu sou Otoniel por causa do Otoniel e Oziel, então eu cantei muito, 30 peças de prata, do Otoniel e Oziel. E eu vou aproveitar que a gente tá falando de música, então. Vou fazer uma pergunta, tá? Que uma amiga minha mandou perguntar. Uma irmã gêmea minha. Ô, pastor, se uma ovelha do senhor chega e pergunta: ai, pastor, é pecado ouvir música secular, música sertaneja? O que o senhor ia falar? Bota a tarjinha de polêmica aí. Estamos entrando em terreno perigoso. Muito, porque se diverge, né? É uma pergunta de uma alta complexidade. Alta periculosidade. Então, assim, aonde que eu me comporto na resposta? A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Essa música está alimentando em quê? Para quê? Qual é a motivação disso pós ouvir? Como que essa música ela foi formada, ela foi criada? Quais são os autores? Então, assim, eu trabalho muito na via do que essa música pode promover o ouvinte, intencioná-lo para... Por exemplo, você vai ouvir uma música de um viés adúltero, de adultério, e tal. Aí essa pessoa não vai ficar intencional. Eu vou ouvir algo
de demoníacos, que conclama e chama pelos espíritos malignos. Posso estar tendo legalidade para isso. Então, assim, se não me alimenta para o espiritual, nem para o social e tal, eu penso que não convém. Não convém, não é produtivo. Falando em música, pastor, Deus rejeita ou não rejeita a oração? Graças a Deus que ele rejeita. Isso se ele ouvisse todas as nossas orações. Então, Aquelas com sono ainda. então o senhor acha que tem influência, Ela quer pastor? problema. Ela Ela quer, ela quer. Não, é porque assim, a música, então, ela tem essa influência sobre a Sim, nossa sim. vida. Sim, Eu acho isso também, mas sim, alguém de respeito tem que falar. exatamente, porque a nossa adoração, a adoração a Deus nos influencia a nos aproximarmos do altar. Então, assim, essa questão de música, né? Ó, exemplo, João capítulo 4, quando você ora, você procura Deus. Quando você adora, Deus te procura. Que a Bíblia diz que Deus é Espírito e procura quem o adora. Então, se o que sai da minha boca para adoração a Deus o procura, esse caminho é muito forte, essa via é muito forte, essa via me leva, essa via me projeta. Então, a música, ela tem esse poder, né, de projeção, de me levar, de conduzir. Eu tenho uma experiência sobre isso, porque o músico, ele é especialista em colocar isso como desculpa. Eu ouço música para pegar referência. Aqui é claro que não tem. Eu sei que não vai ter ninguém que está me ouvindo, né? Nenhum guitarrista Não, que guitarrista aqui por aqui não tem ninguém. Mas assim, eu era música, eu ficava assim, não, eu escuto de tudo para pegar referência musical, tal, era a minha desculpa. E aí, eu percebi que, isso foi na minha adolescência, isso me impedia de viver muitas coisas no mundo espiritual. E um dia eu ouvi alguém falando e eu guardei aquilo, exatamente nessa parte musical. Que é como se você deixar de ouvir certas músicas que, por mais que a gente fala, né, pastor, são românticas e tal, a letra alimenta, fala do amor verdadeiro, genuíno. Tem música, inclusive muitas músicas sertanejas antigas, né, que falam, exaltam o amor na sua simplicidade, na sua pureza e tal. E aí, só que eu peguei pra mim aquele dia, claro que eu não aplico pra ninguém, peguei pra minha vida. Isso é algo particular meu. E eu entendi o cara falando sobre Ezequiel 47. E ele falando sobre a questão de você entrar no rio cada vez mais. E quando você vai entrando, você precisa ir se despindo. Você vai se despindo. Quanto mais você vai entrando, mais você vai se despindo. E ele falou exatamente sobre a música. Ele falou assim, há um certo lugar que você vai, há alguns passos que você vai dar, que isso não vai fazer diferença. Mas tem passos que, se você quiser dar, você vai ter que se despedir de tudo. E aquele tudo marcou a minha vida naquele dia. E naquele momento, acho que a única coisa assim que ficava na minha mente particular, era falar, cara, você escuta música. E aquilo, sabe, me atormentava um pouquinho, me impedia. Eu percebia que era um bloqueio para me viver algumas coisas que Deus tinha preparado para mim. Então eu peguei essa palavra para mim e falei assim, quer saber de uma coisa? Já que para entrar nesse negócio tem que se despedir de tudo, isso aqui, acho que não, eu vou largar fora também. Pastor, série, filme, gosta de alguma coisa? Algum gênero assim, comédia, ação, não gosto, romântico? Eu sou bem romântico, percebi, né? Rapaz, eu assisti com a minha esposa, Quarto de Guerra. Sou ruim de filme, cara. E série? Zero. Zero. Tempo? Você tem tempo pra... Tem nada. Tem tempo, né? Tem nada aí. Não assisti, não tenho costume de assistir série. Carol, que às vezes assiste lá. Agora, filme, de vez em quando eu paro para assistir com minha esposa alguns filmes legais e românticos. Pregando assim, pastor, isso aqui é uma curiosidade que eu tenho bastante. Eu sei que ontem uma irmã, ela estava, quando acabou o culto, a irmã falou assim, eu queria saber se esses pregadores já erraram na vida. Porque não é possível, prega tão bem que eu acho que não erra, nunca errou. O senhor já falou alguma coisa assim que depois o senhor falou assim, rapaz... E acredito ser a menção que ela estava falando é referente a ele. Não, Pregou tão bem que não é possível que não erra ou que não tenha errado. O senhor se lembra assim, de alguma coisa que o senhor tenha falado alguma vez? Assim, rapaz, isso aqui eu acho que eu devia ter. No começo, no início, ou uma coisa engraçada que o senhor falou assim, ficou diferente. Você lembra de alguma situação assim?
Nomes, né? Às vezes você troca nomes, Isaías por Uzias, Jeremias, né? Colocar Moisés na arca, essas coisas. Ou senão você quer falar no capítulo 47, você fala 37. Mas esses erros são os mais graves, né? Não, e é bom, e dá pra cortar, né? Né? Agora, assim, eu não me lembro, mano. Milagre de da algo edição. Porque assim, ó, eu tenho o hábito de escrever Você escreve tudo? tudo. Até agora Deus aleluia, não? Não. Porque eu fazia isso. Eu ia pregar na rua, até agora Deus aleluia eu colocava. Entre aspas, Sim. arte suspense. Eu escrevo à mão e depois eu digitalizo. É. Então, aí vai pro Drive, vai pro tablet e tal. E aí, nessa digitalização, eu já faço as correções de textos, personagens, vou lá, isso aqui é isso mesmo. Agora, eu não lembro assim. Fatalmente a gente erra, né? Isso é natural. Aquele negócio Só não erra quem não faz, né? Aquele negócio de você falar do céu apontando pra baixo aqui, ó. Né? Inferno. A questão homilética aí, né? A arte da fala, das expressões e tal. Isso aí. E por que eu prego no pedestal? Né? Não sei se vocês vão fazer essa pergunta, mas alguém me fez. Eu falei, porque eu não consigo falar sem gesticular. Se eu pregar com o microfone na mão, Se eu perde a... Sonoplasta que lute. Pessoal, eu já fui em igreja que terminou o culto, o pessoal falou, pastor, eu entendi 30% da sua mensagem. Falei, por quê? Eu ficava com o microfone assim, ó, não ouvia lá de trás. Aí, porque o pedestal não dava na tribuna, sabe? Encaixava na tribuna. Então, eu gosto de pregar no pedestal para eu ter essa... Eu falo com as mãos e, às vezes, as mãos me fazem lembrar de argumento, de assunto. Viu, gente? A lenda que pregador que prega no pedestal é frio, é lenda, é só lenda. Não é isso, é didática. Para que Estão demonizando o pedestal. Não, esses dias... Agora, vastos. Esses dias, ó, veio um aqui, um obreiro nosso aqui pregando, não vou falar o nome dele, Rafael. Ele foi pregar pregar no nosso culto. E aí o pastor, durante o culto, a gente usa o pedestal durante todo o culto. Dirige o culto no pedestal, a nossa sede. E aí ele pregando e tal, o pedestal, se irritou com o pedestal, tirou o pedestal do pastor e falou assim: esse negócio aqui não é de Deus não, viu? O pastor olhou pra ele assim. Por isso que ele acha que ele tá até hoje sem pegar na terra. Abraço, Rafael. Você é uma bênção. Saudade do Rafael, inclusive. Rafael é um obreiro nosso aqui, é pequenininho, novinho, assim, ele é gente Tem uns boa. 12 anos, né? Gente boa que só. Gente boa. Gente Então, boa. você jovem que quer começar a pregar, não fale do pedestal. Hã? Filho do Lenilson, mais conhecido como Filho do Irmão Lenilson. do Arthur. Pastor, com licença agora, vamos falar de uma coisa importante. Sim. Descobrimos que o senhor gosta de chocolate, a nossa produção providenciou. Gente, filma isso, ó. Já dizia o sábio. Tem meio amargo, crocante, ao leite. Esse é o meu amar. Já dizia o sábio, quem não chora não mama. Viu? Vou começar a falar meus gostos falar aqui, pra ver se Então, desse jeito. Continuando sobre a pregação, ó, ontem, eu acho que foi até meu pai que pegou e falou como você tinha comentado sobre escrever cada detalhe, né? Ele falou, nossa, como ele fala articulado, tudo certinho. Citou até o Manassés, que também faz a pregação falando... Ditada. Fica de olho. Foi contigo que comentou, né? Desculpa. Tá perdoado. Enfim, e aí são essas coisas. Eu imagino que na hora de quem inicia escrever uma pregação, de querer colocar cada detalhe. Você brincou falando, não colocar glória a Deus. Porque quando eu comecei eu tinha uns 13 anos, na minha cidade, lá em Extrema, o pessoal de curso de teologia já sabe, tudo eu falo lá em Extrema. E lá em Extrema a gente tinha um projeto chamado... branco daí? Lá em Pato Branco. Tinha um projeto chamado Gideões, e era na rua, feito na rua. E como a gente começou a pregar ali e tal, culto na rua, todo mundo acho que já fez isso. E eu escrevia as mensagens evangelísticas ali e tal, e eu colocava até o glória a Deus e o aleluia. Tudo, eu lia, literalmente lia. Você pegava aqui, ó, o papelzão e saía lendo. Um dia um diácono que incentivava a gente a pregar, e um outro rapaz me pegou pela camisa, assim, me empurrou na parede. Para de escrever glória a Deus, aleluia, rapaz. Vai decorar essas mensagens, vai ler, vai estudar. Porque eu escrevia e deixava lá.
e não estudar. Tem pregadores que têm uma didática diferente, né, pastor? Ele escreve, porém serve como um guia. Tem outros que já literalmente já seguem a literalidade do que está escrito ali. Eu não sei qual que é o seu. Ou faz um mapa mental, né? O seu é qual dos Depende perfis? muito. Da mensagem? Depende muito do perfil do evento, né? Então, Mensagem que você domina mais, você vai que vai não, também. porque assim, ó, as pessoas criticam muito, deixa eu falar de uma outra Meninos coisa querendo aqui. aprender. Com certeza, tem que aproveitar. Legal. As pessoas criticam muito a questão do pregador repetir a mensagem. Não sei qual é a opinião e a visão de vocês. Repito. Né? Só que assim, tem gente que canta o mesmo hino toda a vida. Só tem um hino. Só tem um hino. E por que o pregador... Sendo que Paulo, escrevendo na igreja de Filipos, Paulo disse assim, ó, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é para proveito para vós. Ou seja, tem gente que aprende por impacto, outros aprendem por repetições. Por repetição. Tem gente que você fala uma vez, o cara absorve e tal. Tem gente que vai repetição. Então, o que Paulo está ensinando a gente? Às vezes você vai falar uma coisa, ali no momento, impactou, aprendeu, aplicou e tal. Ou senão é repetição. Aí a pessoa ensaia para cantar, decora o hino, e ainda a igreja, uma igreja tal como vocês aqui, avançadíssima, coloca no telão. Aí o pregador tem que decorar? Irmão, vai caçar sede. Dá licença, né, pastor? Momento de desabafo. Não. Então, assim, A entrevista vai ser ótima. agora, na Debrais, lá em Capivari, eu prego muito com slides. De domingo, Legal. slides. Ou seja, a lição que o versículo me trouxe, eu boto no slide. A aplicação dela, você coloca lá. Lá, lição número 1. Pau! Que nem ontem eu trouxe aqui, lição número 1. Quando não sabe o que fazer, sabe para onde ir, não foi? Sim. Pá! Você joga no slide. Jogo lá e fica fixo. Tal. Então, assim, aí, ou eu faço um mapa mental, ou eu escrevo mesmo, versículo por Lenilson versículo. anotando ali, pastor. Não, é porque eu ia perguntar se eu posso pegar aquela mensagem de ontem. Ah, tá, eu ia chegar nesse assunto. O livreto que eu trouxe ontem, de 60 páginas, ele traz 30 páginas sobre 2 Reis 4, que é uma versão da mensagem que eu trouxe ontem, e Marcos 5, que é do Jairo, que eu preguei essa do Jairo 100 vezes, cara. E Billy Graham disse que a mensagem fica boa depois que você prega 100 vezes. E, de Jairo, minha esposa ia comigo, Jairo, eu falei, o Jairo ainda tem que resolver muita coisa ali dentro. Beijo, Adriana. Minha esposa. A minha Deixa eu esposa contar fica pra só vocês. veneno quando eu vejo de mensagem. Deixa eu contar algo para vocês. Lá no início, eu comecei a pregar Lucas 15, eu falava só da dracma. Só da dracma. E tinha um grupinho de jovens que iam comigo, em Capivari ou ali nas mediações. E no caminho o pessoal falava, e aí, pastor? Eu era evangelista na época. E a dracma? Falei, a mulher não achou ainda. Vou ter que ajudar. Irmão, eu ajudei essa mulher a caçar essa dracma há muitos anos. Então, assim, a repetição. Então, quando você repete aí 10 vezes, aí a anotação já é mais um norte. Agora, né, o senhor e os pregadores sabem disso. Toda vez Deus te dá uma lição nova, ou a mensagem toma outro norte. No meio da mensagem mesmo. Aí teve um amigo que ele também tem esse método, e debaixo de um vídeo dele, alguém colocou assim, ó, assim é fácil pregar 1 hora, só tá lendo. Agora, quem estudou para escrever? Eu fiquei doido para responder, eu falei, não, Jesus, me segura. Mas aí alguém respondeu assim, ó, é melhor um conteúdo escrito do que uma baboseira Decorado. aleatória ou do momento. Porque é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né, pastor? Exatamente esse ponto que é importante. Uma ministração de 45 minutos, 1 hora, com conteúdo, é gerada em muito mais tempo que apenas 1 hora. E o senhor muito bem sabe disso. Exige muito. Mensagens são geradas com semanas, até meses. Muito tempo de reflexão, então, assim... E assim, mensagem bíblica não é gerada assim. Nossa, eu estou com uma ideia aqui, só precisava agora de um texto bíblico. Não, é o texto... O que casa com isso aqui que eu estou pensando? É o texto que te dá. Né? Aí eu ia falar para você. Hoje, por exemplo, um amigo ligou e falou assim, mano, você trouxe uma mensagem esses dias e eu vou pregar essa mensagem, cara. Pode? Falei, rapaz, dê uma melhorada nela,
escreve, dê uma melhorada e prega. O pastor André falou Bíblia é isso. nossa, cara. O pastor André, esse dia, eu peguei uma mensagem, aí ele falou assim, Vinícius, me manda aquela mensagem. Aí ele pegou, mandou. Eu mandei pra ele, com 10 minutos, a mensagem estava 3 vezes maior. Eu falei assim, ó, deu uma melhoradinha, prega agora. Falei, obrigado, parceiro. Tamo junto. O toque do diretor. Se a Bíblia não foi escrita e nós lemos e pregamos, por que alguém usado por Deus, cheio do Espírito Santo, não pode escrever agora? Eu não posso falar, irmão, eu estava orando, e Deus me revelou. Eu não vou você. Fala que você aprendeu. Fala que você aprendeu. Mais justo, né, pastor? E o legal de escrever também é exatamente o que o pastor faz, que acontece com o pastor. Você consegue reproduzir depois em livros, material didático. Isso é muito bom, né? Quem escreve tem essa facilidade de também ser. Eu tô ensaiando, mas tá bem ensaiado, assim, sabe? Quer dizer, bem fraco o ensaio. Mas eu acho muito legal, pastor, a disponibilização de mensagens, de sermões. E o senhor até estava falando com o pastor André ontem, o senhor deu o livro pro pastor e o senhor pregou um pouquinho da mensagem. Trouxe. É porque tem gente assim, ó, o livro tá aqui, então vou pregar outra mensagem que nem não tem nada a ver com o livro que eu tô trazendo aqui agora. Só não tem esse negócio, não, essa neura, não. Aconteceu um fato interessante. Eu preguei uma mensagem sobre a cruz de Cristo e preguei no estado. Num dia, não vou lembrar o dia agora. Passou uns 3, 4 dias, eu estava em outro estado. E aí estou lá no altar, mente cansada. Eu falei, Senhor Jesus, o que eu prego aqui, né? E aí me veio o texto que eu tinha pregado 3 dias, 4 dias atrás. Eu falei, vou pregar esse texto, outro estado. Eu vou trazer essa mensagem aqui, eu creio que alguém vai receber essa palavra. Quando de repente uma mão bate no púlpito aqui, eu olho para cima e ouço, não vi nem o cara, só ouvi a voz dele. O pastor, eu estava lá. Isso arrebenta. O senhor pregou aquela mensagem Que forte. da cruz de Cristo. E aí, boa? Boa, pastor, gostou? Gostei. Falei, então você vai ouvir de novo. Pastor, eu não tenho... Ó, isso aí, ó, tá vendo? Eu queria ser assim. Quando eu faço isso, às vezes eu tô aqui me aqui, eu vou rodando. Filmagem pessoal? Faço. Não faz nada, Ó, aqui, ó. Esse dia eu fui pregar uma mensagem na sede e fui pra uma congregação. Assim, aí eu cheguei na congregação e falei, vou pregar aquela mensagem. Quando eu tô de boa, assim, pertinho da pregação, entra um obreiro da família dele que tava no outro culto. Eu falei, ô Jesus, eu não vou conseguir pensar daqui 5 Mas você minutinhos. lembra? Hã? Você lembra? Eu lembro, a gente lembra. O púlpito você fotografa ali, ó. Fotografa. É porque você vai focado, né? Você vai focado na sua fala e na recepção do povo. Então você foca os simulantes e tal. Agora, você pode usar até um argumento assim, irmãos, inclusive vou trazer um texto hoje que aquela família pode confirmar. Boa! Anotei, boa! Eu tenho que salvar. Silvano, manda pra mim essa gravação que eu vou mandar pra Adriana, tá? E pra outras pessoas que ouvem mensagem Agora, repetida eu minha. tenho amigos que são contra, amigos pregadores. Que batem, fulano de tal só repete mensagem e tal. Eu tenho essa visão que eu trouxe para vocês. Agora, com um adendozinho. O obreiro, ele não pode se folgar nisso. Sim, Relaxar, né? Ser displicente nessa... Não, uma mensagem por ano. Não, ele tem que ter uma vida. Porque assim, você não tem que estudar a Bíblia para pregar, você tem que estudar a Bíblia para viver. E no estudo intenso, Deus vai te dando mensagem, Deus vai te dando palavra e tal. Agora, repetir, a minha visão na repetição é essa. Só não pode rodar o Brasil com 2 mensagens, né? Só uma. Assim, Mas você não cresce. Uminha, né? 2. Não amadurece, né? Aí você vai ver os cortes no YouTube, é os mesmos. Não, nesse caso, eu partilho, você que assistiu do Rubens Franco, vocês aí, o partilho da mesma opinião do pastor Rubens. Ele fala que é um grande HDzão e ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber pegar o arquivo certo, no momento certo. Se não tem arquivo... É porque tem mensagem que você já pregou há um tempo atrás, que é para aquela noite, né? É para aquela noite. Você tem que ter essa sensibilidade para fazer a filmagem, entre aspas, do culto. Porque assim, todo pregador, ele está no culto, mas não está. Ele está ali, ó. A mente dele está em oração e uma sensibilidade para dizer que Deus... Não, já aconteceu também do senhor chegar num culto assim com a mensagem já pronta. É essa mensagem de ter que trocar? Porque Deus falou alguma coisa? Ou
pela igreja? Já. Essa semana aconteceu isso. Essa semana eu levei minha família numa viagem que eu fui 2 dias, essa semana mesmo. E aí minha esposa de manhã falou, e amor, vai pregar o quê? Eu falei, acho que eu vou construir uma ideia, um texto tal. Ah, legal. Aí no almoço, e aí, definiu já? Eu falei, não, acho que eu vou falar... Tá. Aí à tardezinho, no café da tarde, eu falei, eu não vou falar das 2 coisas, não, vou falar tal. Ele falou, mas tem que definir. Aqui, ó, são 3 mensagens. Cheguei no culto, cara, nenhuma das 3. As 3 esfriou no meu coração e tal. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí o pessoal cantando, eu abri o Google Drive, cara. E aí Deus me fez lembrar de um texto que eu trouxe antes da pandemia. Bem antes da pandemia, a mensagem. Cliquei lá, abri o arquivo. Falei, orientação divina, essa aqui e tal. Só que aí não tinha tempo para eu relembrar. Falei, bom, Jesus, se o senhor está me tocando para falar esse texto, então já não é problema mais meu. Já é seu. Nossa, foi fofo, né? Cumprimentei os irmãos, meus irmãos. Fui, cara. E quando você cumprimenta e não tem a mensagem assim clara, que acontece. Aí você vai cumprimentando, quer agradecer o irmão. Ô, irmão João. É desesperado. irmão João. Se o pastor, agora, assim, eu tô muito tranquilo agora. Se o pastor Toniel passou por isso, irmão, eu me desespero. Relaxa. É um trem assim, eu sempre falo isso, pastor. Entre você pegar o microfone, você ler o texto, você começar a sua mensagem, passa muito tempo ali. Só Jesus sabe o que passa na cabeça de um pregador. Em segundos ali, ó. Um pregador que prioriza transmitir uma mensagem. Se preocupa, né, pastor? Um pregador que se preocupa em transmitir uma mensagem. Agora, tem gente que fala e não diz nada. Tem gente que fala muita coisa, mas não diz nada. Não tem nenhuma representação à fala dele. Aí ele vai lá e tal. Mas quem se preocupa em trazer uma mensagem, assim, e mensagem que dure 10 anos, mensagem que dure anos na vida, na mente de uma pessoa, né? A pessoa fala, lembra daquela mensagem que o senhor pregou? E quando não queima aqui, também não queima lá, né, pastor? Esse é o que o pastor falou da sensibilidade, para você saber ministrar aquilo que Deus quer para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquele ambiente. Realmente é uma preocupação que está em falta, né, em muita gente, né, pastor? O pregador tem que tirar do texto, expor o texto e botar o texto dentro de você. Sim. E isso de ficar preocupado, assim, a mensagem que o senhor que Deus colocou no coração do senhor, ser aquela mensagem, assim, sabe, de chicote. Aí o senhor, uai, pastor, não. Aí o senhor vê alguém assim, aí o senhor fica, ai, meu Deus. Já aconteceu, pastor? Porque o pastor Elias Torralbo, ele contou aqui uma experiência que foi, segundo ele, uma das mais difíceis da vida dele, que foi quando ele pregou em Cuiabá, que estava o presidente da República. E aí ele ficou muito assim. Já teve uma mensagem igual, uma mensagem difícil, assim? Igual ela está falando, um momento assim, que esse dia foi pesado. E eu vou falar. É hoje. Exclusivo. Ou exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Eu tinha vivido um episódio, acompanhado um episódio de vingança, de pessoas criando uma situação para se vingar. E aí os anos passaram. E eu, em casa, pedindo a Deus uma mensagem, um direcionamento, e a mensagem foi sobre liberação de perdão para aqueles que te fizeram mal. Então eu ia trabalhar o ódio e o amor ali, esse oposto, né? Esses extremos. E nisso a vingança estava em trânsito. E na referida noite, esse pessoal não estava lá no culto. Eita. E aí? Falei, meu Deus do céu, se eu pregar isso mesmo, eles vão dizer assim, Tá sabendo. é para nós. É para nós e tal. E eu disse E assim, soa como uma indireta, né? sou como uma indireta, uma lavagem de roupa suja e tal. Eu falei, não, eu não sabia que eles estariam. E eu fui tocado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus para falar isso. É isso mesmo, mas foi tenso. Foi tenso e eu
Aí no meio da mensagem, eu fui me dando ousadia e eu fui falando sobre mentiras e tal. E aí eu usei aquilo que Salomão diz, que procurei verdades agradáveis para dizer-lhes, em Eclesiastes 12, né? Ele diz, procurei verdades agradáveis para dizer-lhes, mas encontrei pregos e aguilhões. Aí eu coloquei a seguinte expressão, que é melhor uma verdade que me fixa e uma verdade que me fere do que uma mentira que me leva, mas me leva para lugar nenhum. Né? E aí uma frase de Agostinho de Hipona, ele diz assim, a verdade tem que ser dita em amor, mas o amor nunca pode isentar uma verdade de ser dita. Agostinho é E o profundo. pastor, ele fala essas verdades aí, com essa vozinha dele, mansa, a pessoa fica Tá apanhando, nem sabe. Aí eu trouxe, meu, terminei a mensagem, cara, tenso, tava aí, falei, minha esposa, foi pesado hoje, eu acho que eu peguei pesado. Ela falou, se foi Deus que te deu, não interessa quem, né, vai se ferir ou não precisava ouvir e tal. Então, esse episódio foi dentro dessa linha aí, foi bem marcante. Isso aí. Vou mudar de assunto. De novo. Vou. Porque a gente tem muita coisa pra conversar ainda. Não, mas é assim. Almoçou, pastor? Não, de Come boa. chocolate. Quero só mais água. O meu líder tem o costume de quando vai pregar, ele começa bonitinho, Certo. assim, tudo fechadinho e tal. Seu líder André? Não, bonitinho não, bem vestido. É meu líder. Aí, Aí- amigo, É o presidente? Não, é aquele. Ah, tá. uma almofadinha. Uma almofadinha. Enfim, aí ele começa, né? Só que daí vai passando o tempo e as coisas vão mudando, já abre, já tira. Aí a gravata já tá aqui, né? Fiquei sabendo que o senhor criou uma tendência aí pra gravata não mudar. Pelo menos foi o que a diretora falou. Você compartilhou? Eu compartilhei. Ah, tá. Perdão. Desculpa Mas aí. é legal esse aí. É legal a iniciativa do pastor, mas aqui é fake news, tá? Não. É vero. Pode explicar um pouco, pessoal? Nossa, então vamos lá. Ó, eu tenho dificuldade com gravar. Por quê? Me aperta, me incomoda. O meu pastor, ele vai com gravata para o culto, janta com a gravata. Eu não sei como, é um dom. Eu não aguento. E assim, o meu ombro é uma numeração, o meu pescoço é outra. Então eu tenho que comprar uma camisa que é uma luta, uma guerra, para a gravata ficar certinha e tal. E aí, eu também começo e já dou aquela afrouxada, mas eu amo mesmo pregar de camiseta de congresso. Ô, pastor, aqui, inclusive aqui, ó, eu faço coleção, tem umas gavetas lá em casa que tá lotada. Camiseta de tal. E aí, gente, o que acontece? iCloud, eu acho o nome disso. Não sei, vocês podem até dar uma pesquisada aí. Que é um rapaz, Vitor Fagá. É um amigo de muito tempo. Ele congrega hoje lá em Florianópolis. Eu fui pregar na Vigília do Bom Samaritano, lá do pastor Moisés, e ele me presenteou. Aliás, ele falou que ele estava com esse projeto. O irmão dele congrega comigo lá em Capivari. Ele foi visitar o irmão dele, foi cultuar com a gente e me presenteou. Legal. Aí eu gravei um videozinho. Pô, é fantástico o negócio, hein? Como é que é, pastor? Prende aqui? Ele prende a gravata internamente ali nos botões da camisa, com aquela lapelazinha que tem a gravata, né? No avesso dela, né? Tem aquela lapelazinha. Você se mexe, a gravata não se mexe. Alô, Vitor Fagá, Inclusive, patrocina Vitor nós. Fagá, eu perdi o meu, que ele me deu. Aí, ó. 3 agora, tá? 2 que o Bruno não usa, então só. Eu Mas uso assim- sim. Oxi. Mas vocês... Não somente, eu uso. Mas vocês usam aqueles grampinhos? Ah, você tá falando gravata. Não, eu não uso. Minha fica solta mesmo. Pô, mas é Mas fantástico. eu uso agora, assim, como eu sou pequeno, eu sou menor, sou mais compacto, não é pequeno, é compacto. Gravata Menor da borboletinha? Não, eu não vou dizer que tem uns aqui que usa, que não usa. Mas eu uso aquela parte que a linguinha de dentro, a menor, Por dentro da camisa. por dentro da camisa. E aí ela dá uma fixada um pouquinho mais. Mas aí embaixo Mas, fica solto. mas fica solto. É melhor
Fica que nem língua de fofoqueiro. Fica. Solta que é uma beleza. Nem língua da voz Deus de é mais. consciência. O senhor é vaidoso, pastor? Então, vendo que o senhor se preocupa com essas coisas... O senhor se veste bem. Rapaz, minha esposa pega no meu pé, meu, porque se depender de mim, cara, eu visto um terno preto todo dia. E Sapato ninguém preto. percebe. O terno, a pessoa muda o terno. A gente só percebe assim que é cinza, preto. E... Não, preto, cinza e azul pra mim. Deu. Eu, por mim, usava 2 camisas o ano inteiro, só trocava gravata e terno. Agora, E funciona, gente. Funciona muito bem pra homem. A Agora. mulher... eu tenho amigos que gostam dessas cores mais arrojadas e tal. Eu acho legal, um laserzinho e tal. Mas por mim mesmo, eu usaria só um terno. Acabou o terno? Acabou. Então agora compra outro. Pastor, perdoa a indelicadeza. Quantos anos você tá hoje? Hoje eu tenho a idade que eu tenho. Aí, eu sou o que sou. Muito bom. Rapaz, você acredita que esse ano eu completo 40 anos, cara? Não parece, Parece né? não, pastor. Mas Sou um livro. é muita jovialidade, né? Ele tá falando sério? E tô ficando careca, mano. Eu... Tô ficando careca. Só que aí eu desenvolvi uma técnica, entendeu? Eu não estou ficando careca. Como assim, pastor? Não, É você que tá. Então, assim... Aí, outro dia eu fui pregar no lugar, o cara me esculhambou. Pastor, tô ficando careca. Tal. Pô, quis ficar chateado, sabe? No início, falei, não vou ficar chateado, não. Eu olhei pra minha mão, falei, pô, cadê a ponta do meu dedo, cara? Perdi. Eu falei, não tô perdendo os cabelos nem o dedo, tô sendo arrebatado aos poucos. Tiago Eric, um abraço. Somos privilegiados. Aí ontem um cara mandou pra mim um zap. Aliás, um zap não, o cara pegou uma foto minha e mandou no direct, né? Dizendo assim, pastor, me perdoa a intromissão, não sei o quê. Mandou um textão assim, se desculpando. Falei, o que aconteceu? Aí embaixo o cara botou assim, que produto o senhor tá usando pro cabelo crescer? Falei, que assim, cara? Não usando nada não, só tô... Minoxidil. O senhor, então o senhor está com 40 anos. Vou fazer 40 ainda. O senhor era mais novo. O senhor se enxergava onde o senhor está hoje? Tinha essa perspectiva? Era isso que o senhor projetava? Ou ainda tem muitas idealizações a serem alcançadas? Olha só. Eu ministerialmente, toda a vida, eu quis servir a igreja. Servir a igreja. Trabalhar em pró-pessoas. Né? E não tinha essa ideia de atender alguns lugares, pregar e tal. Mas sempre foi focado em servir a igreja. Tanto é que o ministério pastoral hoje é o que mais pesa. Por exemplo, se minha liderança chegar e dizer assim para mim, Toniel, você vai ter que decidir ou parar de viajar, ficar só na igreja, ou deixar a igreja e só viajar. Já é decidido. Não, eu fico na igreja. Entendeu? Tanto é que eu atendo hoje amigos, companheiros e tal. Eu não me lanço. Eu não viajo com uma agenda e fico 3, 4 dias, embora não tenha nada contra quem assim faz. O senhor não posta agendas abertas, né, pastor? Próxima pergunta. Então, eu prefiro Chocolate. Bom chocolate, né? Tá bom. Essa é a pergunta boa, entendeu? Pode deixar, vou tentar salvar aí. E as próximas idealizações, pastor? Assim, por futuro. Aqui, ó. O que o senhor pensa daqui por 10 anos? Tá mais velho, né? Mais velho. O senhor não faz projeções há muito? Não faço. Um dia de cada vez, Não. vai caminhando. Lá em casa a gente curte o dia como se fosse o último, cara. Legal. Com muita intensidade. Tem que fazer hoje? Bora. Vambora. Entendeu? E não tem essa questão de você. Daqui 10 anos. Eu não tenho. Eu, assim, obviamente, com o pé no chão, sabedoria, administração, consciência, né? Mas eu vivo como se fosse o último momento e muita intensidade e responsabilidade. Legal. Eu vou falar aqui de novo, já que já está caminhando pro final já, dos nossos patrocinadores. Lembra aquele
aquele papo que a gente teve sério com a câmera, exigindo que uma certa marca... Aqui, tá ali. Desculpa. Uma certa marca, né? Alô, Atos 2, tudo bem? Tô aqui de novo. Aqui, ó. Chama, ó. A produção também tá. produção tá Legal, ali, ó. A produção tá toda de Então, Atos 2. Também, ó, legal, cara. Então, não é nosso patrocinador ainda. Mas- Mas se Deus quiser, ao final, primícias. Queremos vocês aqui, que nem diz um famoso apresentador de talk show. Fala logo o nome dos caras aí. Não, Atos 2 aqui, ó. Atos 2, queremos vocês aqui. Aqui na gente. Pra gente No nosso coro. fechar essa Fica mais claro. parceria. É isso aí. Ótimo. Mas a gente tem que agora agradecer os que estão com a gente. Esses sim estão com a gente. Que é o Oséias Campos e Projetos. Precisou fazer um projeto. Fala com o Oséias. E SV Autopeças, que é do nosso amigo Sidney Chicone. Isso aí. Hoje, sábado, no dia aí que vocês assistirem, ele falou que com 30 segundos ele arruma o seu carro. Mas só hoje também. Cara, violento. Não, ele é o cara. É bom, é bom. Enfim. Deixa ele saber que ele tá falando isso. Enfim. Já encaminhando pro final. Que hora é? Ah, se o senhor... Falta pouco meio-dia tempo e para 10. daqui a pouco. 12:10. Passa o tempo, né? É, passa nem. Esqueci. Foi mal, Silvano, perdão. É o... Toniel. Otoniel por Otoniel, meu Deus, como eu não esqueci isso. Naquela câmera, a partir de agora, hein, Silvano, naquela câmera, o senhor vai olhar para aquela Canon, Otoniel por Otoniel. Quem é Otoniel? Puro Otoniel. Otoniel por Otoniel. Feliz. Realizado. Esposa, filhos. Jesus na minha vida. É tudo. Legal. Sucinto, hein? Sucinto. É. Se o senhor pudesse dar um conselho, pastor, para quem está assistindo, quem vai assistir esse podcast, a gente vive tempos difíceis, né? Assim, as pessoas com muitas dúvidas, com muitos temores, muitas incertezas, muitas indecisões, muitas coisas importantes a serem resolvidas e muitas vezes elas não sabem para onde ir, como o senhor ministrou ontem à noite. Qual um conselho que o senhor daria para essas pessoas? A Bíblia diz que, pela escrita do salmista, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, clareia o meu hoje. Luz para o caminho, clareia o meu amanhã. Então a palavra de Deus, ela resolve o teu presente e te dá um norte para o futuro, né, que é o amanhã. E o papel da igreja como instituição divina na terra, na figura pastoral, é aquele quem Deus está usando para ser o seu orientador. Então, assim, tenha um pastor, tenha uma liderança espiritual. Você vai seguir os mandamentos bíblicos, ter lealdade à sua liderança, ao seu pastoreio, né? E sempre entendendo que a vida é muito rápida, única e curta. E nessa vida rápida, única e curta, eu preciso saber quem eu sou e não viver pelo que dizem. Que quem não sabe quem é, assume o que não é e deixa de ser. Então, nessa mensagem, de um momento tão... Hoje existem muitas pessoas enfermas, né, emocionalmente. Eu quero deixar a você uma mensagem que Paulo escreve aqui de Filipos, capítulo 4. Pensai nas coisas que estão de cima, buscai as coisas que são do alto, porque logo eu busco o que penso. É honesto, é justo, é verdadeiro, tem boa fama, é dadivoso. Então, pense nisso, né? Busque isso, que você há de convir comigo que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Penso, sinto, faço. Então, pense coisas boas, cultive bons relacionamentos, esteja sempre aberto aos aconselhamentos. Tenha um pastor, tenha uma liderança, tenha um conselheiro. Você aqui de Ariquemes, tem o pastor André, presidente aqui da IEAD Ariquemes, e você jovem, tem uma liderança de juventude aqui nessa igreja, e você precisa se envolver. Quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, tenha esses referenciais para a sua vida.
Pastor, nós costumamos entregar um mimo para os nossos convidados, que é do Matheus, lá da MD Story. Nós já queremos até agradecer ao Matheus por estar presenteando os nossos convidados. É um chaveiro, pastor, que está com um QR Code do nosso Instagram, onde vai sair cortes da entrevista, vai sair o link da entrevista. E aí a gente quer entregar para o senhor. Muito obrigado, Matheus, por esse mimo que você está dando para os nossos convidados. É isso aí. É o nosso novo colaborador. Né? Mateus, obrigado, hein? Pod Da Bless. MD Story. É isso aí. Top demais. Obrigado. Bom, pastor, nós queremos agradecer o senhor. Foi realmente uma honra, uma satisfação poder conversar um pouco com o senhor, aprender muitas coisas, como aprendemos aqui agora. Tenho certeza que, assim como nós aqui, acho que é unânime no estúdio, todos nós somos abençoados com a sua estadia aqui, muitas palavras de Deus no nosso coração. Nesse clima todo aqui, nessa conversa descontraída, mas muitas lições importantes na nossa vida. O nosso desejo é que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, seu pastoreio. Dizer para o Senhor que, como eu falei para o Senhor ontem, a sua não presença, né, conosco aqui no O Incendiados, não convite. conosco no Incendiados, foi a ausência mais sentida. Todo mundo perguntava, vai voltar. Mas um spoiler para quem vai assistir o Pod Bless, ele vai estar com a gente na edição 2023. Opa, Tá vendo? Olha, exclusivo, Silvano. Exclusivo, Silvano. Enfim, convidou de novo, hein? No passado não deu certo. Mas esse ano vai dar em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Agradeço. Não, é isso aí. Eu vou só pedir para que cada um fale seu Instagram para o pessoal estar seguindo. Pastor, @ Pastor Otoniel Gomes. Pastor Otoniel Gomes Fernanda. Eu acho que é isso. Otoniel Fernanda Gomes. Otoniel Fernanda Gomes. Eu sou fã. Obrigado. A voz da inconsciência, @ Cíntia Cardoso. querida almofadinha. @ Lenibson Villeneuve. Inclusive, pastor, o senhor sabe por que é almofadinha? Quero falar, gente. É porque ele não alcança ali na cadeira? Aí tem uma almofada. Eu vou ser obrigado a embaixo. mostrar isso ou não? Ele alcança, só que ele gosta de um... Eu vou ser obrigado a mostrar? Ele gosta de estar... Na saideira? Hoje é saideira, né? Não, pros membros. Como hoje é saideira, então, Silvano, dá teus pulos aí. É que ele gosta de estar no alto. Ele gosta. Não dá altura pra mesa. @ Bruno Deluca 1. E é isso aí, galera. Mais um Pod Bless aconteceu. Obrigado por ter assistido nós. Já falamos dos nossos colaboradores. Vão lá, ajudem nossos irmãos. Alô, grandes marcas. Estamos te esperando. As dois você principalmente. Você é mais buscado. Estilo.com. Siga também o Instagram do podcast, que é Pod Bless, o Silvano vai colocar aí. E eu também já quero fazer meus agradecimentos. Pastor, você não sabe o quanto eu tô feliz com a sua presença Uma aqui. tiete. Eu tinha falado, claro, não vou perder. Eu falei pra Bianca, eu não sei quem vai estar lá, mas o pastor Otoniel tem que estar. E eu tô muito realizada, eu agradeço muito, eu desejo que Deus continue abençoando o senhor, a sua família. E até o Incendiados. Até o Não, Incendiados. hoje à noite, né? Não, tem hoje à noite. Eu acho que ela quer um pouco de chocolate. Enfim, mas vamos lá. Isso aí, galera. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Tem o YouTube também, Yadari TV. Tá passando o podcast, nós, vai por aí pro YouTube total. Tem o nosso canal de cortes também. Instagram da igreja. Tá tudo aí, Silvano que trabalha. Obrigado, gente. É nóis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.